Olá, pessoal. Eu vou falar um pouquinho sobre engenharia de resiliência. Os integrantes são Gabriel, Calvi, Matheus, Túlio e Vivian. Aqui então são os tópicos do nosso trabalho. Eu vou falar um pouquinho para vocês de introdução em cibersegurança. Um pouquinho da introdução à engenharia de resiliência, que orienta os projetos de sistemas para que resistam a eventos externos adversos, como o erro do operador e cyberataques. No entanto, o número crescente de cyberataques aos sistemas em redes fez com que a resiliência hoje seja vista mais frequentemente como uma questão de segurança da informação, porque ela é essencial para criar sistemas que possam resistir a cyberataques maliciosos e continuar a fornecer o serviço para os usuários. Ou seja, a importância da resiliência é não deixar que nenhum ataque ou que nenhuma falha do sistema atrapalhe o serviço para o usuário. Então, ele tem sido muito importante, principalmente com o crescimento da tecnologia e a mais facilidade dos ataques acontecerem. O cyberataque é quando uma pessoa ou um grupo com intenção maliciosa tenta danificar o sistema e roubar informações confidenciais. Hoje, esses eventos são muito recorrentes, e com isso, é, tem, pode ser por falhas do sistema, ou do erro do usuário ou do operador. A engenharia de resiliência se preocupa com essa recuperação imediata do sistema para manter os serviços críticos e com o restabelecimento no longo prazo de todos os serviços do sistema. Mesmo que atrapalhe uma parte do sistema, que eles tentam evitar que esses ataques aconteçam, o objetivo é não cair totalmente o sistema todo. Então, os projetistas de sistemas têm de incluir características no sistema para manter o estado do software e seus dados, já pensando que uma falha possa acontecer, e que essas informações precisam ser restauradas. Então, já tem que pensar que vai ocorrer um ataque ou que vai ter uma falha no sistema, principalmente em sistemas grandes e complexos. A engenharia de resiliência não se concentra a evitar falhas, mas sim em aceitar a realidade de que elas ocorrerão. E para isso elas têm duas suposições importantes. A primeira é que a engenharia de resiliência propõe que é impossível evitar falhas nos sistemas, e aí preocupa em limitar o custo dessas falhas e como recuperar elas. Então, eles já sabem que vai ocorrer uma falha no sistema, e aí como diminuir o custo, né? Pensar em como recuperar os dados sem causar danos ao usuário. E segundo, propõe também que as boas práticas de engenharia da confiabilidade seja utilizada para minimizar o número de defeitos técnicos em os sistemas. E aí coloca em ênfase limitar o número de falhas dos sistemas que surgem de eventos externos, como erros do operador ou cyberataques. É, então, o objetivo aí é minimizar que essas falhas e esses defeitos ocorram aí para é, evitar, né, que roubem os dados dos usuários ou que derrubem o sistema por si inteiro. A resiliência de um sistema é um julgamento de quão bem esse sistema pode manter a continuidade de seus serviços críticos na presença de eventos não planejados, como falha do equipamento ou cyberataques. Então, a resiliência é importante por isso, porque já ela vem para tentar manter o software, o sistema, independente da falha ou do cyberataque. E aí está preparado para esses dois pontos. Um sistema resiliente pode lidar com a mudança de ambiente e continuar a operar no processo. Aqui temos 4 atividades de resiliência relacionadas, que estão envolvidas na detecção e na recuperação dos problemas de sistema. O primeiro aqui é reconhecimento. O sistema, eles devem ser capazes de reconhecer um problema e levar um problema que possa levar à falha desse sistema. E aí, ao reconhecimento dessa falha, tentar ver antes dela ocorrer, antes de esperar o ataque ocorrer. Então, simplesmente detectou, o que fazer? Aí temos o tópico 2, que é a resistência, que se o problema ou sinais de cyberataque forem detectados precocemente, é possível recorrer à estratégia das resistências que reduzem a probabilidade do sistema falhar.
e aí pode se concentrar em isolar a parte crítica para que não seja afetada pelo sistema, o sistema como um todo, e aí tentar repelir esse ataque. Caso o ataque seja sucedido, já entra em fase de recuperação do sistema. E aí, se a falha ocorre, o objetivo dessa atividade é recuperar e garantir que os serviços críticos do sistema sejam restaurados rapidamente e que os usuários não sejam afetados gravemente aí por esse roubo de dados ou tentar derrubar o sistema todo. E aí entra na última atividade, que seria o restabelecimento. É, que nessa atividade final todos os serviços do sistema são restaurados, sua operação pode continuar normalmente. E aí continua operando normalmente aqui, independente do ocorrido. A cibersegurança, o planejamento para a cibersegurança tem que se basear em ativos e controles no 4Rs, que são os últimos que eu falei, no reconhecimento, na resistência, na recuperação e no restabelecimento. A cibersegurança é uma preocupação sociotécnica que cobre todos os aspectos da garantia de proteção do cidadão, das empresas e das infraestruturas. Isso aí pode ocorrer porque a empresa às vezes não tem noção da gravidade, né, do problema, de como essas falhas podem atrapalhar o sistema como todo, né, derrubar ali seu sistema. Imagina um software cai, a empresa perde tudo, às vezes não tem um backup, não tem nada para se recuperar. É um projeto deficiente da aplicação displicente dos procedimentos de segurança, um projeto que ali tem falha como um todo ali, não revisa essas falhas que pode ocorrer, essa, essa falha ou então esse ataque, descuido humano, às vezes ali clicar em alguma coisa que não deve, ou passar seus dados para quem não deve, trade-off, que é inadequado entre a usabilidade e a segurança, ou seja, às vezes a empresa quer um software mais rápido ali, mas esquece que a segurança é mais importante. Então, quanto mais seguro, mais lento, às vezes, o sistema pode ser. O sistema de sistemas da organização é incrivelmente complexo. É impossível assegurar que ele está isento de vulnerabilidade de segurança. Ou seja, quanto mais grande o sistema, mais difícil detectar qualquer falha, né? Então, ali na usabilidade ali do usuário que pode se perceber essa, essa falha aí depois. Então, estar bem preparada ali para encontrar qualquer falha ou qualquer ataque possível. A engenharia da resiliência eficaz nos níveis de organização e sistêmico pode repelir ataques e trazer o sistema de volta à operação. Esse é o objetivo da engenharia, né? Trazer o sistema mais rápido possível sem perder, limitar limitar as perdas, né? Dos roubos de dados ou da falha no sistema mesmo entre o usuário. Como controlar esses ataques? Tem a autenticação, que é o normal que a gente sempre usa aí nos nossos computadores ou na empresa, que é o usuário e a senha para autenticação, encriptar os dados para que eles não consigam acessar, não consigam ler informações, e firewalls, que quando chega alguma coisa à empresa, a empresa definir regras para não poder abrir aquele site ou aquela mensagem, alguma coisa assim. O objetivo da segurança da informação normalmente é limitar o privilégio máximo possível, de modo que os usuários só possam fazer o que a política de segurança da informação da organização permitir. E aí, portanto, as organizações têm o trade-off entre as possíveis perdas e os benefícios de adicionar mais características ao sistema para apoiar a resiliência. Então, a empresa ali focar o que é necessário para os usuários, o que eles podem mexer, o que eles não podem, para evitar aí vazamento de dados, definir então privilégio menor, né, aos usuários. E aí, por último, o planejamento do ciberresiliência, que aqui na classificação de ativos, examinar os classificados são essenciais para as operações normais, definir se é crítico, importante ou útil, identificar as ameaças para cada
um dos ativos, é preciso identificar e classificar as ameaças dirigidas a eles. É possível tentar estimar a probabilidade de uma ameaça surgir, é, e ver se tem alguma informação aí para possíveis ataques. O reconhecimento de ameaças, que é necessário identificar como um ataque baseado naquela ameaça poderia ser reconhecido, já tentar definir, né, se aquela ameaça, o que que ela pode fazer no meu sistema, né? Então, tá aí, reconhecer já as possíveis ameaças, a resistência às ameaças, que seria estratégias de resistência ser identificadas. Elas podem estar incorporadas ao sistema ou pode ser baseada em procedimentos operacionais. Também é necessário usar estratégias de neutralização de ameaças para que elas não voltem a ocorrer novamente. E aí, a recuperação de ativos, como eu disse, poderia, ao ter um ataque bem sucedido, a empresa lembrar, né, de ter um backup para facilitar o acesso a cópias aí dos dados sem perder nada. E por último, restabelecimento de ativos, que deve se preocupar com todos os ativos, e não simplesmente com somente os que são críticos para a organização. Lembrando que estamos tratando de usuários, então tem que estar com todos os dados bem protegidos. Boa tarde, meu nome é Túlio Roberto e eu vou falar aqui agora explicando um pouquinho sobre engenharia de resiliência sociotécnica. Bom, na apostila, né, no livro, né, aborda que a engenharia de resiliência sociotécnica ela destaca sua natureza sociotécnica, né, que envolve hardware, software e pessoas e sistemas complexos. A resiliência é crucial para lidar com eventos adversos, que podem levar à falha do sistema. O exemplo do sistema Medicare ilustra a necessidade de introdução de políticas organizacionais para aumentar a segurança. Né? Destaca-se também a importância de sistemas sociotécnicos mais amplos na resolução de problemas imprevistos, uma vez que as pessoas têm habilidades de adaptação superiores ao software. O texto também destaca a flexibilidade e adaptabilidade dos sistemas resilientes e enfatiza a necessidade de considerar as características sociotécnicas na construção de resiliência. A resiliência ela é descrita como uma característica organizacional e do sistema, envolvendo a capacidade de resposta, monitoramento, antecipação e aprendizado. O Horogon, né, no livro da apostila, né, ele propõe que as organizações aprendam tanto com o sucesso quanto com o fracasso, promovendo práticas recomendadas para melhorar a resiliência. Nessas práticas, 4 características essenciais da resiliência organizacional são identificadas na apostila. Né? Bom, falando agora sobre erro humano, na apostila, né, do texto, ele aborda o erro humano reconhecendo que ele é inevitável e propondo duas abordagens para resolver esse problema. Né? Uma delas é a pessoal, responsabilizando o indivíduo e também aquela de sistemas, né, que reconhece a falibilidade humana e incorporando defesas e barreiras nos sistemas, que é a melhor opção no caso. A importância de aprender com os erros e melhorar as práticas também é enfatizada. Bom, e na apostila também, né, tem o modelo do queijo suíço, que é introduzido para ilustrar como as falhas do sistema ocorrem quando várias camadas defensivas não conseguem interceptar o erro. Estratégias para aumentar a resiliência incluem reduzir a probabilidade de eventos adversos, aumentar o número de camadas defensivas, diversificar as defesas e minimizar as condições latentes do sistema. A escolha das estratégias depende das características específicas do sistema em questão. Boa tarde, professor, aqui é o Matheus. Sistemas resilientes, eles conseguem resistir e se recuperar de incidentes adversos, como as falhas de software e cyberataques. Eles podem prestar serviços críticos com interrupções mínimas e retornar rapidamente ao estado normal após o incidente.
Para projetar sistemas para resiliência, é necessário primeiro identificar serviços e ativos críticos, como elementos ou sistemas que permitem que ele cumpra sua finalidade primária. Por exemplo, uma ambulância, que ela precisa conseguir a ajuda o mais rápido possível. Logo, o serviço de acionar a ambulância é um serviço crítico. Porém, o registro de chamadas e o rastreamento da ambulância não são tão primordiais quanto a ambulância chegar ao local do atendimento. Em segundo lugar, para projetar componentes que apoiam o reconhecimento, a resistência e a recuperação e o restabelecimento. No exemplo das ambulâncias, é possível aplicar um temporizador para detectar se o sistema está ou não está respondendo aos eventos. Se esse temporizador falhar, a chamada é desviada para outro centro de comunicação e uma ambulância é encaminhada para o caminho que necessita de ajuda. Análise de sobrevivência de sistemas é utilizado para avaliar as vulnerabilidades nos sistemas e dar apoio ao projeto de arquiteturas e de características de sistema que aumentam a capacidade de sobrevivência. Quatro estágios que analisam os requisitos e a arquitetura atual de um sistema. O primeiro é o entendimento do sistema, que visa revisar os objetivos do sistema, compreendendo melhor. O segundo é a identificação de serviços críticos, que visa identificar serviços que sempre devem ser mantidos e os componentes necessários para esse serviço. Terceiro, simulação de ataque, que são a aplicação de cenários possíveis de ataques para ver que componentes seriam afetados em caso de um ataque real. Em quarto, análise da capacidade de sobrevivência, que os componentes que podem ser comprometidos são identificados e é criada uma estratégia de sobrevivência reformulando esses componentes. O problema da análise da capacidade de sobrevivência é que supõe que exista uma declaração detalhada de registro ou de requisitos de um sistema, porém a resiliência pode ter que ser adaptada em um sistema no qual não tem um documento atualizado completo descrevendo todos esses requisitos. Isso pode dificultar bastante. Outra coisa é um método de engenharia de resiliência mais completo, leva em conta tanto a falta de requisitos detalhados quanto o projeto de recuperação e de restabelecimento do sistema. Para a maioria dos componentes dos sistemas, não será possível acessar ou modificar seu código-fonte. Então, a estratégia para a resiliência tem que ser concebida tendo em mente essas limitações. A abordagem para a engenharia de resiliência envolve 5 correntes de trabalho. A primeira, identificação de requisitos de resiliência de negócio, que consiste em determinar como o negócio deve manter seus serviços e clientes. Segundo, integrar planos de restabelecimento aos backups e estratégias de arquivamento, que considera eventos adversos físicos e cibernéticos, incluindo estratégias para a recuperação em desastres, como perda de servidor, perda de backup, etc. Terceiro, identificação e estratégia contra falhas e cyberataques. Quarto, providenciar cópias de ativos críticos para a rápida recuperação do sistema. E 5, testar todos os aspectos do planejamento de forma crítica. Os requisitos para projetar um sistema consiste que a essência da resiliência é manter a disponibilidade dos serviços críticos. Consequentemente, para manter essa disponibilidade, é necessário conhecer os serviços dos sistemas mais críticos para o negócio, a qualidade mínima do serviço que deve ser garantida e como esses serviços poderiam ser comprometidos. Além disso, como esses serviços podem ser protegidos e como se recuperar rapidamente se os sistemas ficarem disponíveis. É preciso também identificar os ativos de sistema que são essenciais para a apresentação desse serviço, como servidores, redes, softwares, dados e pessoas. E também é preciso utilizar redundância e diversidade de métodos para garantir que esses ativos continuem disponíveis em caso de uma falha de sistema. Para garantir essas atividades, uma chave para fornecer uma resposta rápida e um plano de recuperação após um evento ter mais softwares, né, como scripts e programas especialmente escritos e desenvolvidos para a recuperação e restabelecimento do sistema. Se o software estiver correto, ele pode ser automatizado e invocado rapidamente após uma falha de sistema. Bom dia, meu nome é Calvin e eu vou estar apresentando um pouco sobre processos operacionais e gerenciais.
Todos os sistemas de software têm processos operacionais que refletem as suposições dos projetistas sobre como o sistema será utilizado. Porém, alguns sistemas contam com operadores treinados como parte intrínseca do projeto, e nesse caso, uma das partes importantes do projeto é decidir o que será feito pelo software e o que será controlado pelo operador. Por exemplo, se a gente tem um software de geração de imagens de um hospital, a parte do software será de garantir que as imagens sejam de qualidade, tirar as imagens e garantir que elas sejam de qualidade. Porém, você vai precisar de um operador, nesse caso, um médico, para ver se realmente o software está funcionando, se as imagens são de qualidade e para interpretar essas imagens, uma vez que o software não consegue fazer isso. Porém, agora outros sistemas serão feitos para a utilização de usuários normais, fazendo com que não seja possível prever como ele vai ser utilizado. Os projetistas podem até tentar prever, porém o usuário ele é muito aleatório. Você não consegue com 100% de certeza saber o que ele vai fazer. Em casos corporativos, você até tem treinamentos que podem ajudar esses funcionários, porém ainda assim você não consegue ter esse controle. E mesmo quando os sistemas eles são feitos para usuários normais, eles ainda assim vão ter gerentes e administradores que vão tomar conta desse sistema. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a eficiência versus o controle de problemas. Um dos problemas que ocorrem com os processos gerenciais operacionais é a dificuldade de controlar problemas, uma vez que, em prol de ser mais eficiente, as empresas usam métodos mais e mais complexos, e é importante nos dias de hoje tentar achar um meio termo. E aqui eu trouxe uma tabelinha que ela mostra processos que fazem com que a operação fique mais eficiente e características que ajudam esse processo a ter uma melhor gerenciabilidade de problemas. A gente vê, por exemplo, otimização e controle de processo. Quanto mais otimizado e controlado um processo é, mais eficiente ele vai ser. Porém, se você não tiver uma flexibilidade, uma adaptabilidade do processo, se esse processo for muito rígido, o gerente, a pessoa que está utilizando esse projeto, esse processo, não vai ter como tomar decisões e resolver problemas. Um exemplo disso é, imagina que a gente está lidando com um processo de um sistema de serviço de emergência de uma sala de controle. E esse serviço é utilizado para gerenciar chamadas de emergências e iniciar uma resposta a essas chamadas. O processo normal de controlar uma chamada é registrar os detalhes de quem está realizando essa chamada e depois enviar uma mensagem para o serviço de emergência, fornecendo detalhes sobre o incidente, endereço e tudo mais. Agora, vamos imaginar que esse sistema sofreu um ataque de negação de serviço, que torna indisponível o sistema de mensagens. Em vez de simplesmente não responder às chamadas, que seria o que iria acontecer se esse sistema não fosse flexível e adaptável, o gerenciador, o controlador, a pessoa que está utilizando o processo, pode simplesmente usar os próprios celulares e o seu conhecimento de atendimento de chamadas para diretamente chamar as unidades de serviço de emergência para que elas possam atender o acidente. Ou seja, se o sistema fosse rígido, isso não poderia ser feito. Uma outra operação que faz com que o processo fique mais eficiente é a ocultação e segurança das informações. Enquanto, para o gerenciamento de problemas, uma característica importante é o compartilhamento e a visibilidade das informações. Outra operação que faz com que o processo fique mais eficiente, e essa está sendo muito usada hoje em dia, é a automação para reduzir a carga de trabalho do operador com menos operadores e gerentes. O que é isso? É utilizar de robôs, de programas, sempre tentando reduzir o máximo possível a carga de trabalho humana. Enquanto, no quesito de gerenciamento de problemas, processos manuais e capacidade extra do operador e de gerente para lidar com esses problemas é uma característica muito importante, uma vez que quanto mais automatizado um sistema é, mais difícil é para o tratamento desses problemas, uma vez que o sistema ele não consegue se auto-tratar, não é mesmo? E agora, a última que a gente tem aqui de operação eficiente é a especialização de papéis, enquanto para gerenciar o problema é muito mais viável para o sistema
o compartilhamento desses papéis. Muito obrigado. Eu sou o Gabriel e vou estar finalizando aqui sobre o tópico de sistemas resilientes. Dando sequência aí no que o Matheus falou, como envolve muito questão de sistemas críticos, mais sistemas, vamos dizer assim, né, com mais delicadeza, podemos dizer assim. Então, para planejar estratégias de reconhecimento, resistência e recuperação, é preciso desenvolver um conjunto de cenários que antecipem eventos adversos que poderiam comprometer os serviços críticos oferecidos pelo sistema. Pegando como exemplo aí o sistema do livro, que é o sistema de pacientes, um exemplo de barreira, né, seria o acesso aos computadores clientes por pessoas não autorizadas, pois caso essas pessoas tenham acesso a essas máquinas, elas ganham acesso aos registros dos pacientes. E uma pessoa não autorizada não tem o porquê de saber essas informações. Essa tabela aqui, ela vai possuir possíveis estratégias de reconhecimento e resistências para esses eventos adversos. Aqui no caso, essa tabela também é montada sobre o exemplo do livro. Então aqui a gente tem algumas. Então, por exemplo, a gente vai ter o evento de disponibilidade de servidor. Então, nesse evento, qual que são o reconhecimento? A gente vai ter um temporizador watchdog no cliente que avisa se não houver resposta para o acesso do cliente. Tem uma outra também, mensagens de texto do gerente dos sistemas para os usuários da clínica. Então, quais são as resistências para este evento? Então, a gente teria estado aqui, projetar a arquitetura do sistema para manter cópias locais das informações críticas, fornecer pesquisa peer-to-peer, no caso é ponta a ponta, né, entre os clientes para os dados dos pacientes, fornecer smartphones para os funcionários que possam ser utilizados para acessar a rede no caso da falha de servidor, e também fornecer um servidor de backup. Então, essa tabela toda ela está falando isso. Então, é o evento que vai acontecer, quais são os reconhecimentos, o que pode acontecer e como é a resistência, o que a gente vai fazer para tratar esse evento. Na próxima imagem, a gente vai mostrar aqui a arquitetura para a resiliência do sistema Manticare, que é o está no exemplo do livro. Então, a arquitetura dele, a gente tem em cima aí, né, os clientes, as máquinas clientes, onde tem os registros resumidos dos pacientes. Aí elas vão acessar a rede. Aí nessa rede a gente tem o servidor principal e o servidor de backup. Aí através desses servidores eles vão acessar os bancos de dados do paciente. Aí nesse banco de dados vai ter o registro das transações e também o backup do banco de dados. E no banco de dados também ele vai ter o verificador da integridade. Essa forma, né, utiliza a estratégia da redundância inerente ao cliente-servidor para manter serviços essenciais de acesso a informações de clientes. Com isso, então, a gente finaliza o capítulo. Então, podemos concluir, né, que a engenharia de resiliência é particularmente importante em ambientes onde a disponibilidade contínua do sistema é crucial, como em sistemas financeiros, sistemas de saúde, infraestruturas críticas e outros. Ao integrar princípios de resiliência no desenvolvimento de software, os engenheiros buscam garantir que os sistemas possam lidar com eventos adversos de maneira eficaz, minimizando o impacto nas operações.